Dos esportes, a gente vai falar agora com a Laura Moraes, que é diretora de campanha do Terra Futebol Clube. Boa tarde, Laura, bem-vinda ao Mundo dos Esportes. Boa tarde, Fernandinho, tudo bem com você? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. Explica pra gente o que é o Terra Futebol Clube. Fernandinho, o Terra é uma campanha organizada por duas organizações não governamentais, duas ONGs, uma brasileira chamada Onda Solidária e uma britânica chamada Counters In, que propõe a união dos clubes de futebol. É uma campanha global, então aqui no Brasil nós somos o Terra, a união dos clubes de futebol para ajudar a gente a combater o problema das mudanças climáticas, trabalhar a sustentabilidade e conversar um pouco sobre como que a gente lida com esse problema aí que já está batendo na nossa porta há algum tempo, a partir do futebol. E o que o futebol pode colaborar, aonde o futebol pode colaborar com esse problema climático? Fernandinho, de várias maneiras. Eu acho que é importante a gente saber, que as mudanças climáticas estão afetando os nossos jogos, tanto mudando o horário, os jogos estão tendo que acontecer mais tarde por conta do calor. Os jogadores estão reclamando que está sendo mais difícil treinar, está sendo mais difícil jogar, está tendo parada técnica, coisa que a gente não tinha antes por conta das mudanças climáticas. A gente não tem como deixar de mencionar o que aconteceu lá no sul do país ano passado, exatamente um ano atrás, que o estádio do Grêmio, por exemplo, do Grêmio, do Internacional, ficaram embaixo da água. Então, além do futebol estar sendo afetado pessoalmente em relação a isso, o futebol também polui, com as viagens de avião, com os dias de jogos em que tem muito desperdício de plástico, tem muito lixo jogado pelo estádio, que às vezes, em vez de ser reaproveitado, vai para o lixo comum e acaba poluindo o nosso país. E tem uma coisa incrível que o futebol pode colaborar em relação a isso, que é na consciência, na educação, na troca com esse tema para o torcedor, assim, porque a gente, imagina, não tem político, não tem partido nenhum que tenha mais alcance, mais fã, mais torcedor, mais gente engajada do que os clubes de futebol brasileiro. Então, esse poder de comunicação, esse poder de educação, de troca de ideia que o futebol tem, e os jogadores também individualmente têm, é sensacional. Você imagina se a gente normaliza conversar sobre isso e conversar sobre o que cada um pode fazer para ajudar a diminuir o impacto dos seres humanos em relação ao aquecimento da Terra, em relação a todos esses eventos climáticos que estão acontecendo. E olha, como é que é a adesão? Vocês já procuraram clubes de futebol, entidades que organizam o futebol, os próprios atletas? Eles têm consciência desse potencial e dessa importância que eles podem ter nessa conscientização aí para a gente tentar ajudar e melhorar o estado climático do planeta? Fernandinho, olha, eu estou muito feliz de falar isso para você, porque quando a gente começou, eu me senti insegura de achar que talvez fosse mais difícil conversar com a turma do futebol, vamos chamar assim de futebol de maneira geral, sobre esse tema. Mas, na verdade, a gente está tendo uma receptividade incrível. Nesse momento, por exemplo, eu estou conversando com você de dentro do estádio do Morumbi, em São Paulo, porque a gente acabou de encerrar, há alguns minutos atrás, uma conferência organizada pelo Terra, em parceria com o Ministério dos Esportes, a Federação Paulista de Futebol e o São Paulo Futebol Clube, que está nos recebendo aqui, uma conferência chamada EcoFute, a Conferência do Futebol pelo Planeta. E você imagina, a gente conseguiu reunir, eu acho que cerca de 60 clubes, um pouquinho menos de clubes que não conseguiram vir e tudo mais, mas a gente conseguiu convidar pelo menos todos os clubes brasileiros, eu acho que cerca de 45, 50 estão aqui, eu ainda tenho que bater essa lista. Federações vieram para cá. O técnico de futebol, por exemplo, o nosso técnico do Terra Futebol Clube é o René Simões, um mestre de gerações de jogadores e também de técnicos hoje novos que contam com o René como um braço de educação. E os jogadores, a gente está chegando neles. Os jogadores, eu acho que é um pouco mais difícil de chegar pela própria distância que a gente tem. São pessoas mais famosas, que são um pouquinho mais distantes da gente, mas os jogadores, por exemplo, mais jovens, as jogadoras femininas, de futebol feminino, a receptividade é muito grande. Às vezes as pessoas não têm consciência do poder
né, que eles têm e de quanto que eles podem contribuir com esse tema. Mas quando a gente mostra as possibilidades, está todo mundo entrando e vestindo a camisa do Terra assim, de maneira muito inspiradora, de verdade. Eu fico muito feliz. Assim. E, efetivamente, o que o mundo do futebol pode colaborar nessa conscientização? De que maneira prática? Vamos lá, vamos falar de maneira prática. O Terra propõe 5 frentes principais, tá? A primeira é redução da pegada de carbono. Isso, né, digamos assim, um palavreado técnico mais complicado, sim, mas é basicamente gastar menos combustível, né, queimar menos diesel com tanta viagem, utilizando tanto ônibus, tanto carro, como que os estádios se alimentam seu próprio consumo de energia e tudo mais. Então, a primeira coisa é isso, sendo mais eficiente na logística do transporte, migrando para energia renovável nos estádios, no centro de treinamento, já faz uma diferença absurda. A segunda coisa, práticas sustentáveis no dia a dia, né? Implementar sistemas eficientes de gestão de resíduos, eliminar o uso de plástico que a gente usa só uma vez e joga fora, promover a alimentação sustentável nos estádios, adotar práticas ecológicas corretas na manutenção dos estádios, como coleta da água da chuva, evitar muito desperdício justamente nos dias de jogos. Então, existem milhares de atividades que os clubes podem fazer para melhorar as práticas do dia a dia deles, inclusive nos dias de jogo, que é quando aquilo vira um caldeirão, né? A terceira coisa é a mobilização dos torcedores, é aquilo que eu te falei, usar o poder de comunicação, de influência, de paixão, para conseguir inspirar pessoas a adotarem coisas práticas e mudanças, coisas diferentes na vida delas pessoal. A quarta é planejamento para resiliência. O que quer dizer isso? Se organizar para aguentar o baque que pode acontecer. Então, existem formas de fazer isso, por exemplo, melhorando o sistema de drenagem. O baque que você diz é o baque climático. O baque climático, né? Porque mas esse baque climático, ele tem efeito financeiro enorme para os clubes. É isso que a gente traz para os clubes hoje como uma informação do nosso relatório. Eu acho que o grande apelo que vocês podem ter para os clubes é normal. Infelizmente, o órgão do ser humano que é mais sensível é o bolso. Eles vão economizar em muitas coisas aí. Exatamente. Assim, não só economizar quando eles se preparam para isso e eles mudam a atitude, como, sinceramente, dá para ganhar dinheiro com práticas sustentáveis, dá para transformar esse tema. Nossa Senhora, você fazendo associação de marca, você ser um estádio sustentável, você fazer, por exemplo, um jogo sustentável, marcas têm muito mais vontade, hoje em dia, de investir, de patrocinar quem é sustentável, quem é verde, quem tem uma Isso é um filão inexplorado pelos clubes brasileiros, Nossa, né? Nossa Senhora, imagina que isso. Sabe que é uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi aqui na conferência, que tem uma série de estádios que o gramado é trocado, né? O tempo todo, que eles tiram o gramado e colocam um gramado novo. E aí eu falei, gente, mas eu, como torcedora de futebol, eu adoraria comprar um pedacinho do gramado do meu time, que já foi pisado pelo meu Já fizeram, mas numa escala muito pequena. Pois tem tanta coisa inexplorada. Inclusive, olha que legal, tem estádio no mundo, por exemplo, com experiência de arrecadar tanto com energia solar que cede energia solar para as comunidades ao redor. Porque a gente sabe que os estádios geralmente estão em áreas mais vulneráveis, né, e tal. Então, imagina, além de economizar parando de pagar energia para as empresas de energia, eles podem ainda fazer o bem para outras pessoas enquanto fazem o bem pelo planeta. Ô Laura, você me abriu uma oportunidade agora, porque eu sou um crítico voraz de gramado sintético. Acho isso um absurdo para o futebol. E o gramado sintético deve ter o seu custo aí de carbono, de o que ele troca com a atmosfera, produção de gases e tudo mais. Tem isso aí ou estou exagerando? Olha, eu não sou especialista nesse tema, tá? O que eu consigo... Ele é plástico. Plástico ataca a natureza, né? Exato. Obviamente que o desgaste dele com o tempo vai soltando também o pedacinho de microplástico e tudo mais, vai poluindo, além da questão de quando você vai fazer o gramado plástico, você está fazendo, né? Você queima fumaça, você destrói.
E a reciclagem disso, a gente não sabe se há potencial de reciclagem boa ou não dos gramados. Assim, é um tema espinhoso, né? Eu acho muito legal que os jogadores começaram a falar sobre isso. O que as pessoas precisam entender, por que tem clube que ainda está fazendo isso? Porque a manutenção é mais fácil, porque eles podem arrecadar dinheiro fazendo mais shows, que não estraga tanto o gramado como estraga o gramado natural, né? Então, particularmente, esse é um tema difícil, mas que eu acho muito legal que pessoas como vocês estão enfrentando, porque é um debate interessante que a gente precisa fazer do impacto que ele tem no meio ambiente, e os jogadores agora estão falando que estão sentindo o impacto no corpo deles, né? Então, e o jogador se lesiona, o clube perde também. Então, tem economias que a gente faz e elas não são boas até pra gente no curto prazo, sabe? Não é nem no longo prazo, eu vou falar. Porque imagina, você pega um craque seu que se lesiona gravemente durante uma partida porque o gramado é sintético. É que a gente ainda não tem a né? constatação científica que o gramado sintético ele provoca mais lesões. Mas dentro desse escopo que a gente está abordando, que é de mudanças climáticas, de agressão ao meio ambiente, eu acho que o gramado sintético ele tem aí um prejuízo traz um prejuízo para o meio ambiente muito maior que em relação ao gramado natural, ou estou errado? Não, com certeza. O gramado natural ele pode ser, inclusive, um parceiro nisso, né? Dependendo da drenagem que você coloca nele, dos compostos que você usa para fazer a adubação dele, por exemplo, o impacto pode virar positivo, sabe? Quando você tem que trocar o gramado, você pode compostar ele, utilizar ele, por exemplo, para replantio de árvores ao redor do estádio, que é outra coisa que os cientistas já estão dizendo, a gente precisa começar a plantar de volta, né? A gente conversa muito sobre parar de desmatar, mas a gente precisa voltar a plantar. As cidades estão muito cinzas, as cidades estão muito secas. E o nosso solo precisa de mais árvores, de mais planta para conseguir drenar melhor essa água e diminuir esse risco de inundação. Então, o gramado normal, natural, ele inclusive é bom para isso, né? Ele é mais interessante com certeza. Ô Laura, assim, a conscientização é um caminho mais difícil, né? Para você poder chegar nas pessoas e ver medidas práticas. Mas nessa nossa conversa ficou claro que acho que é um caminho mais fácil para os clubes aceitarem, o caminho econômico. Pode-se ter lucro com as mudanças de práticas que favoreçam e enfrentem as mudanças climáticas. Essa pode ser a principal abordagem dessa luta de vocês? Pode ser. Essa é uma das grandes, né? A gente acredita muito no poder da comunicação enquanto campanha, mas essa de como virar o jogo, como inverter a lógica da sustentabilidade não ser um gasto, mas ser um lucro, eu acho que é uma das chaves mais importantes. Aqui na conferência que acabou de acontecer, foi uma das mesas que a gente fez. A gente trouxe pessoas que trabalham justamente com práticas sustentáveis para empresas e já para um clube ou outro, falando exatamente sobre isso, como você consegue alinhar venda de produto, alinhamento de marca e em outros desdobramentos que a gente pode construir, como isso pode virar dinheiro. E eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Então, até isso, né, Fernandinho, podia organizar um papo no rádio sobre esse tema, como que os clubes podem se informar sobre isso, porque não tem, às vezes, esse conhecimento, né? Pois é, e essa porta que a gente está abrindo clubes aqui. A gente tem no Brasil, né? Quantos clubes a gente tem no Brasil? São muitos. Então, e os pequenos sofrem muito, né? Porque os impactos que as mudanças climáticas podem produzir nos clubes pequenos, alguns podem ser até extintos, porque digamos, o potencial que um clube pequeno tem para se recuperar das perdas financeiras que uma catástrofe climática cria, por exemplo, é muito mais difícil do que o Flamengo. Se o Flamengo sofrer, né, uma inundação ou o Grêmio, né, é muito mais difícil. Tem algum clube que está na vanguarda disso? Você pode citar? Na vanguarda de aceitação dessas práticas, de perceber o potencial que isso tem, demais. não só econômico, mas também para o planeta? O internacional. Como, praticamente? Nossa, o Inter faz uma coleta maravilhosa de resíduos. Eles fazem uma parceria com a comunidade em volta a respeito de não poluir
eles fazem replantio de árvore em volta, eles fazem replantio em árvore em comunidades né, ao redor enfim, perto do estádio, na região. Salvo engano, eles também já estão com energia solar. Eu posso errar, tá, Fernandinho? Porque eu não sou especialista em todos os detalhes. Mas, não, mas é importante, pelo menos, a instituição ser valorizada que está tomando esse passo. Tem algum que é mais refratário? Fora, né? Porque sempre nessas reuniões tem o cara que é a favor e o cara que é radicalmente contra. Tem algum refratário aí? Olha, adoraria poder contar essa fofoca para você, mas sinceramente não é até agora... Fofoca, é questão de conscientização. Não foi essa a intenção. Eu sei. Mas até agora eu não recebi um não, sabe? Até agora eu não recebi um não. Eu já recebi curiosidades, mas assim, tem clube que nem sabe que tem prática sustentável. E qual que é a principal curiosidade, Laura, que você podia trazer pra gente? Principal curiosidade? Deixa eu pensar. Eu acho que os clubes eles têm medo de falar sobre esse tema, sabia? Por quê? Porque, poxa vida, o que o torcedor responde pro clube? Tá perdendo, tem que ganhar, muda o técnico, né? Eles têm medo uma potencial resposta negativa do torcedor quando fala de outro tema. Por quê? Porque isso acontece com eles o tempo todo. Quando o clube está ganhando, tudo que eles falam de outras coisas que não seja do futebol vira positivo. Agora, quando o clube não está indo bem, aí o clube é muito atacado. Ainda não há essa percepção da população dessa importância, dessa necessidade e do potencial que tem esse negócio, né? Exato, e eles não fazem nem marketing em cima disso. Imagina, tem clube que nem sabe que aquilo que eles estão fazendo, por exemplo, de reciclagem, de manejo de resíduos, é uma prática sustentável, é algo que é bom para o planeta. É uma coisa assim que meio que já começou a fazer, vou indo. E quando a gente fala, cara, olha tudo que vocês já fazem aqui no estádio de vocês, por que vocês não contam isso para a torcida? Olha que legal, né? Por que a gente não cria no torcedor o sentimento de orgulho porque o nosso time está fazendo algo para o planeta? Porque, poxa, se o planeta durar menos tempo, o futebol vai durar menos tempo, a gente vai perder o futebol, né? Os clubes que foram afetados pelas inundações lá no sul, eles não tinham onde treinar, tiveram que treinar em outros lugares, não conseguiram jogar por um tempão, não só tiveram a renda deles afetada, mas assim, o psicológico, né, dos jogadores, da torcida, fica todo mundo muito abalado com esse tipo de situação. Então, a gente tem que cuidar do planeta para cuidar do futebol, ou cuidar do futebol para cuidar do planeta. É isso que a gente propõe, sabe? Entrar no jogo para salvar o jogo. Pois é, muito interessante isso que você propõe, e além que, é lógico, o aspecto de conscientização ele é muito mais complicado, sofisticado de ser aceito, adaptado e colocado em prática, mas essa porta econômica que você coloca com inúmeras possibilidades de ganho, de gestão de resíduos, de produção de energia e muito mais, traz aí, num momento que o futebol aqui no Brasil é tão sedento por recursos, talvez seja uma porta interessante para a gente poder alinhar a importância da conscientização ambiental e, através dessa porta do negócio, possa, de repente, fazer isso caminhar numa velocidade maior e ter uma conscientização maior das pessoas. Queria te agradecer demais, Laura, pela entrevista, pelas informações, revelando aí esse encontro que teve hoje aí no estádio do Morumbi, e mostra que o fator, a representatividade do futebol, a importância que ele tem perante a sociedade, ela pode ir muito além do aspecto desportivo. Muito legal isso que você colocou, essa iniciativa de vocês. Agradeço demais o esclarecimento, a oportunidade de a gente conhecer um pouco mais dessa iniciativa tão legal do Terra Futebol Clube. Fernandinho, obrigado. E assim, posso contar com você como um dos nossos jogadores do Terra Futebol Clube para espalhar essa palavra que a gente tocou aqui hoje? Pode contar comigo. Tanto é que a gente abriu essa porta de diálogo hoje aqui. Espero que ela permaneça aberta e em inúmeras outras situações a gente possa divulgar iniciativas tão importantes como essa. Pronto, conta com a gente. Muito obrigada mesmo. Um abraço para toda a equipe e para quem está ouvindo a gente agora. Feliz por fazer parte desse time.